Glória a Deus. Semanas eu tenho desejado por esse momento de falar e entregar a mensagem que eu tenho para entregar. E me alegro por esse tempo que nós vamos ter de oração. Como nós temos falado, esse é o ano do andar no Espírito. O texto lá de Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, queridos? E nós conversamos já nesse mês de janeiro sobre o andar no Espírito. Para andar no Espírito, eu preciso viver no Espírito primeiro, né? Nascer de Deus. Cada pessoa precisa ter uma experiência do nascer de Deus, de receber um novo nascimento, um nascimento espiritual, de receber a Jesus na sua vida e nascer, né? Precisamos nascer de Deus para andarmos no Espírito. E aí nós vimos uma das coisas que tem marcado é que a fé cristã, ela tem a ver com crer e receber. E na palavra receber tem um mistério. Quem entende a palavra receber, usufrui de toda a riqueza que a palavra de Deus dá, por causa simplesmente de saber acolher, receber a palavra de Deus. Aí nós nos movemos adiante, falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Há uma experiência de nascimento de Deus, não simplesmente de simpatizar com a palavra de Deus, mas de nascer de Deus, nascer do Espírito Santo de Deus. E agora um segundo momento em que o batismo, a imersão, o mergulhar, né, da nossa alma na presença de Deus por meio do Espírito Santo. Quer dizer, a natureza de Deus quer se manifestar na nossa alma. E para isso nós precisamos como que um envolvimento da parte de Deus, da nossa alma ser tomada pelo Espírito Santo. E isso nós também recebemos, né? Como nós lemos essa semana sobre a história lá de Samaria, né? Quando Filipe foi lá, eles impuseram as mãos e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Aí nós falamos sobre andar no Espírito, segundo o 5º capítulo de Gálatas. É interessante que a palavra andemos no Espírito aparece nesse texto. E nesse texto, ele apresenta primeiro o entendimento que nós somos livres para sermos intencionais em fazer a vontade de Deus. Nos decidir, eu vou viver a vontade de Deus. Muitos experimentam a liberdade em Cristo e vivem depois a sua própria natureza, e não a natureza de Deus. E aí tem suas confusões, vivem conflitos desnecessários. Mas nós somos livres para agora viver a vontade de Deus. E na sequência, esse andar no Espírito, ele está ligado a relacionamentos. Interessante isso. Eu fiquei impressionado ali quando ele diz assim, né? Você é livre, agora não use da sua liberdade para morder e destruir o teu irmão, tua irmã na fé, né? De falar e de se destruir mutuamente. Não, vamos andar no Espírito e assim nós não vamos cumprir com a obra da carne, e sim a obra do Espírito, que é o fruto dele, né? A natureza humana é cheia de intrigas, né? Cheia de divisões e dificuldades, mas quando nós andamos no Espírito, agora dirigidos, guiados por ele, é outra história. E esse mês de fevereiro, como falei, nós entramos no mês da oração, agora a oração no Espírito. Depois nós entramos os próximos 2 meses, março e abril, na comunhão no Espírito, aí 2 meses da edificação do Espírito, voltamos em julho para falar sobre a oração. Especialmente esse ano, nós vamos em julho orar pelo mover da Casa de Paz, daí entra a semeadura, 2 meses, e a colheita, 2 meses no próximo semestre. Então será um ano de muita alegria, um ano de mover no Espírito, né? Então esse ano nós teremos experiências profundas com o Espírito Santo. O ano para ser inspirado pelo Espírito de Deus. Ele que inspirou a palavra de Deus vai inspirar a sua vida.
Amém? Você recebe isso na sua vida? O ano para imergir, ser batizado, mergulhar, ser envolvido pelo mover do Espírito Santo. Esse mês você será renovado na experiência da oração. Se você acha que entendeu sobre a oração, você vai experimentar nesse mês o que você nunca viu na oração. É um mês de mergulhar no novo de Deus sobre a vida da oração. Você vai mergulhar numa experiência, num entendimento na oração do Espírito, como você tem desejado, quer dizer, o Espírito Santo tem desejado lhe revelar. E esse mês chegou. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quando estava orando sobre isso, me abriu a visão, e eu comecei a ver você sendo cheio, você se movendo na oração, você experimentando e abrindo os seus olhos, quer dizer, fechando os seus olhos naturais e abrindo os seus olhos espirituais. Os olhos naturais que se abriram de Adão e Eva quando o pecado entrou, e os olhos espirituais foram cegados. Ou agora você vai entrar no novo tempo que esses olhos se fecham e você vai viver pelos olhos espirituais. Um novo tempo se abre sobre a sua vida. Se prepare nesses dias. O Espírito Santo de Deus quer lhe conduzir a experiências profundas com o seu Pai. Você não conhece ainda nem um pouquinho do que Ele tem, mas Ele está ansioso para lhe revelar o coração do seu Pai Celestial. Abra o seu coração. Veja você ouvindo a voz do seu Pai. Veja você no seu tempo de oração, no seu dia a dia, vendo as coisas do Espírito, ouvindo o Espírito Santo falar com você. Uau, você não imagina o que espera por você nesse mês. Abra o seu coração, se abra para receber o que Deus tem para você. Aleluia, amém, queridos? Nós vamos entrar num tempo de visão aberta. A oração, por definição, ela significa simplesmente conversar com Deus. Orar é ouvir a Deus falando. Muito mais do que falar a Deus, é ouvir Deus falando. Se você prestar atenção, você se tornou cristão por quê? Você nasceu de novo por quê? Porque você ouviu a mensagem, você recebeu no seu coração, e quando você recebeu a semente da palavra no seu coração, você nasceu de novo. Você tem crescido na fé à medida que você ouve Deus falar com você. E estamos aqui, nessa noite, eu creio que você veio aqui para ouvir Deus falar com você. O tempo de oração que nós tivemos, o tempo de adoração, de louvor que nós tivemos, nos avisos, na ceia, o Senhor estava falando e está falando agora no seu coração, pois Ele sempre está falando às nossas vidas. A casa de Deus é uma casa de oração. Onde Deus fala, nós replicamos, reagimos ao falar dEle, e o falar dEle em nossas vidas gera fé. O falar dEle, com essa fé no nosso coração, nos leva à convicção e nos leva a avançar. A sua vida cristã, a sua maturidade cristã é resultado da sua vida de oração, das suas conversas com seu Pai Celeste. Podemos assim dizer que a oração é a respiração do seu espírito. É a oxigenação que o seu espírito precisa. E ela vem por ouvir a voz de Deus. E eu lhe garanto que você ouve ela, só que às vezes você não discerne Deus falando com você. Deus está constantemente falando com seus filhos. Quando você olha para as Escrituras, você pode definir a Escritura com uma palavra. Palavra relacionamento, palavra comunhão. Deus tendo comunhão com o ser humano, com homens, com mulheres, as pessoas respondendo ao falar de Deus na sua vida, e eles contando as suas histórias de como Deus ministrou as suas vidas e como eles foram tocados. Em toda a Bíblia temos relato de como as pessoas ouviam a Deus e como tinham visões com Ele, como experimentavam sonhos e como Deus fala com cada um deles. E o cristianismo não é uma religião, por quê? Porque tem a ver com relacionamento com Deus vivo.
Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que se oferta a nós. Um Deus que está constantemente nos buscando para trazer-nos para perto dEle, para nos curar e manifestar a vontade dEle. Você nasce de Deus porque você ouve a Deus. Você anda no Espírito porque você ouve a Deus. Você experimenta o batismo porque você ouve a Deus. Por isso, a oração ela é um segredo do reino de Deus. Ela é um mistério. E quando é um mistério, nós não conseguimos, na nossa mente natural, desvendá-lo. Nós precisamos de uma revelação. Que Deus fale conosco a respeito desse mistério. Que ele seja desvendado. Os nossos olhos muitas vezes ficam cegados por causa da religião e de tudo que nós ouvimos sobre a oração. Por isso que quando nós falamos da oração, nós precisamos encarar uma desconstrução dentro de nós. Desconstruir um ensino que nós recebemos, às vezes, observando pessoas como elas oram. Desconstruir alguns costumes que nós tomamos nas nossas orações dentro de casa, à mesa. Nós precisamos abrir-nos para o novo de Deus. E nós temos aí muitos desafios por causa da religiosidade, que se infiltra, o espírito da religiosidade se infiltra facilmente na oração para desvirtuá-la. Porque a oração no Espírito, a comunhão com Deus, de ouvir a voz dEle, a conversa com Deus, quando ela começa a se manifestar, você percebe que esse tempo de conversa com Deus vai gerar a fé, as convicções, as certezas que você precisa, porque o homem, ele não vive do pão, das coisas naturais, ele vive mesmo do falar da palavra que procede da boca de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos afastar alguns entulhos dos poços da oração. Veja algumas coisas que são conflitantes. Eu preciso pedir para Deus fazer. E quando estou bem afiado, eu consigo convencer a Deus para que Ele faça o que eu quero. E aí eu procuro alguém que ore porque ele já é mais íntimo de Deus, então ele vai orar, ele vai conseguir convencer a Deus melhor do que eu consigo. Isso tem a ver com feitiçaria, tem a ver com idolatria. Não que não possamos orar uns pelos outros, mas nós não precisamos convencer a Deus em fazer alguma coisa, porque Ele já tem feito na cruz. Quando Jesus diz, tetelestai na cruz, está consumado, Ele cumpriu toda a obra necessária para a sua e para a minha salvação. Quando eu creio e recebo, e por intermédio da oração isso acontece, nós vamos ver que a oração, ela manifesta a vontade de Deus e nos ajuda a receber o que Deus já tem estabelecido. Quando eu preciso convencer a Deus para fazer algumas coisas, aí Ele não atende a minha oração como eu esperava, aí a gente fica chateado com Deus, né? Tem até um livro, Decepcionados com Deus, ajudando pessoas que entraram nessa lida, nesse processo, nesse desvio. Às vezes, e eu já experimentei isso, estou falando de coisas que são pessoais, com longas listas de oração, e apresentando pedidos e mais pedidos, achando que assim isso é oração. Às vezes nós pensamos assim, quem passa mais horas orando é mais espiritual. E o pastor Pio sempre brinca conosco e diz assim, então você ia escolher os profetas de Baal, que ficaram orando 4 horas, para cuidarem do ministério de oração, e não Elias. Elias orou 1 minuto, 2, 1 minuto e meio. O tempo de oração não define, mas assim, as respostas de oração que definem, né? Uma pessoa de oração. Usar muitas palavras na oração, né? Usar palavras bonitas, eloquentes, a tal ponto que quando uma pessoa chega a Jesus, ela acha, não, eu não sei orar. Como não? Não sabe falar, conversar com uma pessoa, conversar com Deus? Não, eu não sei orar bonito. Até usa a expressão, não, essas orações bonitas.
a gente às vezes brinca, né? Vamos fazer uma oração forte, eloquente, de força. Muitas palavras na oração, quando que a palavra de Deus é clara, sejam poucas diante de Deus as tuas palavras. Muitos pensam que a oração é nós falarmos a Deus. A gente fala e, bom, terminou o meu tempo de oração, amém, obrigado Deus, e a gente segue o caminho e não esperou. Deus quis falar e eu já corri o dia, né? Eu queria lhe incentivar a oração. Esse livro aqui, ele mexeu com alguns paradigmas, maneiras de pensar sobre a oração. É uma melhor maneira de orar. E ele, na metade do livro, ele desconstrói alguns costumes que nós temos na nossa oração. Talvez até coisas que eu no passado falei, testemunhei, e que eu percebi que não era esse o caminho. E tem me ajudado a renovar alguns entendimentos, também a minha maneira de orar. E na segunda parte do livro, então, ele começa a construir essa melhor maneira de oração. Se você está bem feliz, está usufruindo um monte de respostas de oração constante na sua vida, então não é um livro para você. Mas você que gostaria de, puxa, eu preciso romper, esse seria um livro para você encomendar. Você encontra ele na internet, na editora Charis, né? Charis. Senão, só podia pedir ali com o Beto, pedir com a secretaria da igreja, e a gente pede para o Beto fazer daí o pedido, né? Então, ele está em torno de R$30 mais o frete, né? Não é muito caro, é barato o livro. E eu quero convidar você, nesse mês, a entrar numa nova jornada de oração. O Espírito Santo está hoje sobre você, e Ele está decidido sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a incendiar a vida de oração de uma maneira nova. Ele espera, por isso, Ele espera a disposição de Ananias, que nós conversamos essa semana, que Ele mostrou para nós. A disposição de Ananias de dizer, eis-me aqui, Senhor, que mudou a vida dele, mudou a vida de Saulo, mudou a vida da igreja naquela época, mudou a histórico de perseguição, mudou a história de Saulo. Saulo escreveu as escrituras, Paulo, né? E hoje, até hoje afeta a nossa vida porque um homem esteve disposto. E a sua disposição pode tocar gerações, pode mover uma história. E eu quero te convidar hoje a você renovar uma atitude. Eu quero renovar a minha vida de oração. Orar é conversar com Deus, e quando eu quero conversar com alguém, eu preciso entender algumas coisas sobre comunicação. E preciso seguir de alguns passos para avançar na minha vida de oração. E existem princípios que destravam, como que chaves que vão abrindo esse processo para você ouvir a voz de Deus e ter uma boa comunicação com Deus, esse mistério da parte de Deus. Se você não tem prazer na oração, isso está prestes a mudar. Se você ouve, tem reunião de oração, e você passa por você decide, eu nem vou. Isso vai mudar na sua vida, porque você vai entender o que é a oração. Você vai experimentar isso na sua vida, e a oração vai tomar um novo rumo sobre a vida da comunhão cristã. Shalom. Então, se dispõe a dizer simplesmente, Senhor, me ensina a orar. Eu entrego tudo no teu altar que eu sei sobre a oração, eu entrego todas as minhas experiências, e quando nós entregamos tudo que nós sabemos e temos, o novo de Deus vem sobre a nossa vida. Então abra o seu coração para essa novidade que o Espírito Santo quer revelar sobre a sua vida. Veja esse texto de João 14, versículo 13, queria lembrar você desse texto antes de entrarmos nos 4 princípios que eu quero ministrar hoje. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Eu não acertei isso, querida. Eu te dei a informação errada, mas deixa eu ler aqui. Desculpe. João 16, isso. João 16. Vamos lá, vai dar certo. João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quero lhe convidar a você se entregar ao Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Ele não quer lhe convencer no que é certo e errado na oração. Ele quer lhe convencer da verdade sobre a oração. Ele quer lhe dar um novo tempo. E diga, por gentileza, assim: eu quero desvendar o mistério da oração. E nós precisamos da revelação divina, como eu já falei antes. E o Espírito da verdade quer nos guiar à revelação da verdade sobre a oração. E incendiar em nossas vidas, na nossa vida como casal, na nossa vida como família, um processo de oração extraordinário que você vai experimentar com a sua casa. O Espírito Santo, ele veio para revelar os segredos do reino de Deus. Porém, sem a nossa disposição de nos submetermos ao ensino dele, nós não conseguimos acessar esse mistério chamado oração. Eu preciso, e o Espírito Santo gerou isso desde o início na minha caminhada, o que eu chamei mais tarde de ter um coração ensinável. A partir do texto lá de Salmo 86, 11, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Abre meus olhos para que eu veja os caminhos que o Senhor tem para mim. Dirija o meu coração para só temer o seu nome. Senhor, eu quero aprender, me ensina os teus caminhos. Me ensina, me revela as coisas. E quando nós temos esse coração de disposição, ele vai nos acrescentando e nos ensinando passo a passo. Então desperte nesse mês o seu coração a partir de hoje, uma disposição. Senhor, eu quero aprender, eu quero renovar o meu entendimento sobre a oração, eu quero ter um novo tempo, um novo dia de oração como casal, eu quero experimentar o novo do Senhor para minha casa, no meu tempo de oração com a minha família, com a igreja. E João 10, 27, que eu anunciei ali no tempo da ceia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deixa esse texto um pouquinho. Esse texto aqui tem sido usado pelo inimigo para acusar os filhos de Deus e a dar insegurança. E tem muitos filhos de Deus aqui entre nós que estão inseguros. Será? Eu não tenho ouvido? Será que eu sou ovelha? E na autoridade do nome de Jesus, eu quebro essa acusação na sua vida. Eu declaro anulado isso sobre você. É uma falácia das trevas, é uma mentira das trevas. Você é uma ovelha do Senhor Jesus e você tem essa liberdade, você tem isso dentro de você de ouvir a voz de Deus. É sua herança ouvir a voz do Senhor Jesus, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Eu profetizo, você é filho, você é ovelha do Senhor, você ouve a sua voz, Ele lhe conhece e você o segue. Aleluia! Isso é seu, isso é sua herança. Diga: eu tomo isso para mim, alambano, eu recebo, isso é meu, eu sou guiado, eu ouço a voz do meu pastor constantemente em todas as decisões. Compro ou não compro, faço ou não faço, como é que eu reajo ou não reajo. Você é guiado pela voz do Espírito de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então vamos lá para Abacuque. Ele não é um mestre cuca, mas ele nos revela um caminho interessante. Abacuque, ele foi um homem que, o livro de Abacuque, que está lá entre os profetas menores, ele lançou algumas perguntas para Deus. Em alguns momentos ele queria entender o caminho de Deus. E aí no segundo capítulo, no primeiro versículo, ele diz isso: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2, vocês podem colocar, não? Pensei que estava tudo num. Mas já chega lá. Segura um pouquinho, deixa nesse texto. Colocando aqui de forma bem simples. Olhe para esse texto. Quando ele diz lá assim: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Esse é o primeiro passo. Ele foi para um lugar, ele se aquietou. E a primeira chave que eu quero lhe entregar hoje na sua mão, para você ouvir a Deus de uma maneira nova,
é a palavra aquietar. Você gostaria de firmar ela, dizendo ela aquietar? Aquiete-se para que você possa ouvir. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda no aquietar-se, né? E aqui você tem uma postura de parar para ouvir, de se colocar num lugar e ser intencional. Eu vou me colocar naquele lugar e vou ouvir. Vou me aquietar e ouvir. Vou entrar no meu quarto de escuta. Eu vou entrar no meu quarto e fechar a porta, e meu Pai, que me vê em secreto, Ele vai me recompensar, Ele vai falar comigo. A recompensa nossa na vida não são os milhares de reais que Ele quer colocar na nossa mão. É ouvir a voz dEle. Porque o homem, ele vive, a mulher vive pelo que ouve. Não pelas coisas que tem, mas pelo que ouve da parte de Deus. E quando deixamos de ouvir, nós enfraquecemos. Nós murchamos, né? Primeiro ponto, então: pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. A segunda coisa, ele diz lá: vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. O segundo ponto, ele é intrigante. Ele diz: eu vou vigiar para ver. E é interessante que o ver, ele vem antes de ouvir. Ver. Visualize, abra os olhos do seu coração e veja a resposta. A palavra de Deus, ela fala dos olhos do coração. Os olhos do coração têm a ver com a imaginação que Ele te deu. A força da imaginação. Lamentavelmente, a igreja tem negligenciado esta habilidade. Mas isso não vai ficar assim. Você poderá usar essa habilidade de uma forma intencional. E nós vamos falar nesse mês sobre esse aspecto. Muito tempo busquei a Deus sobre isso aqui. E eu profetizo que os seus olhos espirituais irão se abrir. Os olhos do seu coração vão se abrir. E você verá e então ouvirá. O terceiro ponto que ele coloca aqui, na minha tradução, é o versículo 2. Vamos lá. Achou? Isso. E o Senhor me respondeu e disse. O Senhor me respondeu e disse. Aqui entra o momento depois da visão. Primeiro é aquietar-se, segundo é visão, e o terceiro é o pensamento espontâneo que Deus vai lhe dar. Aí, o pensamento espontâneo. Reconheça a voz de Deus nos pensamentos espontâneos que iluminam a sua mente, o seu espírito e depois a sua mente. E o nosso Pai Celeste, Ele fala conosco, Ele é Espírito, e Ele fala conosco no nosso espírito. Como? Com pensamentos espontâneos. Isto é, Ele nos dá esses pensamentos e a gente acha, não é coisa da minha cabeça, porque aparecem do nada. E você bloqueia o falar de Deus quando você diz, não, é coisa da minha cabeça. E o quarto ponto, a quarta chave. Primeiro, então, é aquietar-se. Segundo, é a visão. Terceiro, é pensamentos espontâneos. E o quarto é, escreve a visão. Grava sobre tábuas para que eu possa ler, para que possa ler até quem passa correndo. Anote, escrevendo no seu diário o fluir de pensamentos que Deus vai lhe dando. E você identifica isso quando Jesus diz lá, rios de água viva vão fluir de dentro de você. A água sempre tem a ver com palavra. Rios de água viva são as palavras que vão fluindo de dentro de você. Agora, se você não escrever, você perde. Um pensamento vai e vem, você perde. Mas se você para e começa a escrever os pensamentos, você vai
escrever uma frase, você vai escrever um parágrafo, você vai escrever uma página das coisas que Deus vai falando para você. E depois que você escreve, você pode parar e analisar com a sua mente. Quando você escreve, eu sempre digo assim, né, você materializa um pensamento. Você traz ele de uma forma clara diante de você, e aí você pode trabalhar esse pensamento e analisá-lo buscando discernimento sobre ele. Eu gostaria de repassar mais uma vez esses 4 passos e um pouquinho mais fundo. E na medida que nós vamos avançando esse mês, eu quero mergulhar um pouquinho mais fundo com você em cada um dos temas, tá bem? Então no próximo domingo vamos pegar um tema, talvez, ou 2, e mergulhar um pouquinho mais nele. Tirar um pouquinho mais, daí o terceiro domingo um pouquinho mais, e o 4º domingo um pouquinho mais, para nós percebermos o que esse texto está falando, né? A palavra de Deus, ela é escrita de forma condensada, e por isso que o pregador, o profeta, ele pega a palavra de Deus e começa a destrinchar ela, abrir ela, porque ela é muito condensada, e nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele vai abrir, né, todo o leque que ele está revelando ali, na medida que nós conseguimos ouvi-lo. Então, o primeiro ponto, aquietar-se. Muito obrigado ali pelo texto. Aquietar-se. Como eu estava falando, nesses dias, nós vivemos dias muito acelerados. Mais do que nós precisamos. E nós precisamos parar e sermos intencionais em parar para ouvir. E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, mas um instrumento básico para você parar é a sua respiração. Eu tenho no meu computador lá, escrevi lá, coloquei uma etiqueta, respiração consciente. Começa a ficar ansioso e, se sabe, o pessoal diz assim, né, que um dos trabalhos mais estressantes que existem é o trabalho de pastor. E como é que eu trabalho? Os estresses, as lutas e os embates constantes que vêm, não só de relacionamentos, mas espirituais, como é que eu vou discernir trabalhando isso? E a gente começa a ficar ofegante. E eu percebi ano passado, especialmente, que eu fui bastante ministrado sobre isso, da parte de Deus, e vários momentos Deus me mostrou isso, e que eu precisava parar e aprender a respirar de novo, porque eu tinha desaprendido a respirar. Especialmente a respirar com o diafragma. Aquela respiração, a gente respira curtinho, e só aqui, e não aqui. E quando você começa a respirar conscientemente, você começa a se aquietar. Uma das coisas para te fazer aquietar, e eu tenho feito isso muito com você, não sei se você percebe, mas como no domingo passado, quando eu orei sobre a situação, como é que eu tratei a situação diante de Deus? Entregando para Ele. Na questão da mudança, toda a ansiedade que vem, dos medos, e aí parece que, eu até falei para cima, parece que a gente entra numa gangorra, né, emocional. Às vezes está lá em cima, daí eu, está lá embaixo. E parece que tudo é pesado e difícil, não vai dar certo, não sei, e aí sobe de novo, e respira de novo, e o Espírito Santo consola, e o Senhor falando, eu sou o teu bom pastor, eu sou o teu bom pastor. A entrega é um dos instrumentos, né? Por isso que o Salmo 37, versículo 5, é um versículo tão chave na caminhada de um cristão. E a própria oração em línguas, como um terceiro instrumento para se aquietar, ele é muito importante, né? A Bíblia diz, primeiro passo na oração, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro orar no Espírito, e depois eu vou orar com entendimento. Então a oração em línguas, como nós falamos em julho do ano passado, ela é chave para a quietude, é chave para você aquietar a sua alma, para que ela possa, para que o seu espírito possa ouvir e a sua alma não atrapalhar, né, o que o Senhor está falando no seu espírito. E existe um falso pensamento, né, que ele é permeado como que um espírito que age no mundo todo, que diz mais ou menos assim: quanto mais acelerado eu sou, mais eu conquisto. Sabe aquela história, tem que ser ligeiro?
Eu preciso ser ligeiro, preciso decidir as coisas ligeiro. E eu tenho que ter resposta para ontem. Não é assim que a gente fala? Não, para quando você quer isso? Não, para ontem. E a gente sempre está usando uma linguagem de acelerado. E isso é uma falácia, é um engano das trevas para que você não se aquiete e não ouça Deus falar com você. Então, quando ele diz, eu vou me colocar, eu vou me pôr ali, ele toma uma decisão intencional de se aquietar. Eu vou entrar, o Senhor Jesus diz, quando você ora, o que se faz? Entra no teu quarto, toma uma postura, entre num lugar de quietude. Às vezes isso pode ser um banheiro, às vezes pode ser um chuveiro, às vezes pode ser dentro do seu carro, pode ser no lugar mais diverso, mas o lugar que você entra e fala consigo mesmo, aquieta-te. Veja alguns exemplos bíblicos. Moisés, ele estava sozinho no deserto. Ele tinha todo um futuro como rei, um governante no Egito. E ele adiantou o processo do seu chamado em 10 anos, o que levou um atraso de 30 anos no projeto de Deus, porque ele se acelerou no processo de agir. Deus tinha dito que eram 400 anos, eles ficaram 430 anos. E 40 anos ele estava ali no deserto, certamente se perguntando sobre o povo de Israel, e Deus lhe aparece no deserto quando ele está sozinho, quando ele está entre um monte chamado Sinai. Você pega Elias, ele se aquietou estando numa caverna. Na caverna, Deus fala com ele. Elias, está fazendo aí? Davi, ele ordenou a sua alma a esperar em silêncio. Eu usei isso muito já na minha vida. Esse versículo tem se tornado assim um instrumento que eu sempre tenho trabalhado a minha alma com ele. Quando diz assim, porque está abatido a minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Calma, alma, vai dar certo. Espera só um pouquinho, isso passa. Davi fazia isso. Daniel, ele entrava sozinho no seu quarto de oração pelo menos 3 vezes o dia, abria a janela em direção a Jerusalém e ele ali orava a Deus. Jesus, você encontra ele depois de um dia estressante, assim por dizer, né? Estressante. Um dia muito agitado, de muito trabalho, cuidando de multidões. E ele despede os discípulos e diz, vamos atravessar. E ele despede as multidões e ele sobe para o monte para orar. Ele vai para o monte, para um lugar sozinho, para orar. Pedro, ele estava lá com fome, e aí eles começaram a preparar. No meio-dia, o almoço, ele subiu para um terraço. E naquele terraço ele viu o lindo mar Mediterrâneo, aquela água azul. E ele estava ali orando. E quando ele começou a orar, ele entrou num êxtase. A sua alma, o êxtase é como que a alma entra num estado de suspensão, né? E os céus se abriram e aí entrou o outro passo, o segundo passo já na vida dele. Paulo, depois que ele teve a experiência dele com o Senhor Jesus, a sua conversão, ele ficou 14 anos no deserto das Arábias. 14 anos. O resultado do que ele ouviu naqueles 14 anos você tem nas cartas dele. Impressionante. E ele testemunha, eu recebi de Deus. Não foram homens que me ensinaram. Eu recebi de Deus. E aí ele faz uma das coisas que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. O que ele recebeu, ele submeteu à liderança de Jerusalém. Para aferir, né, para auditar o que ele tinha ouvido, que é um ponto à parte ainda. O segundo passo que nós temos aqui é vigiar para ver. O nosso Pai Celeste, ele fala por meio de imagens. O ver vem antes de ouvir. Interessante isso, né? Nós usamos isso o tempo todo.
quando nós vamos criar algo, você vê a imagem do que você quer fazer e depois ele fala sobre o que está vendo. Não sei como você funciona, eu estou querendo puxar lá um deck, e já há anos que estou pensando como é que eu vou fazer, eu já vejo aquilo pronto lá em casa. Já vejo tudo, um deck assim, cobrindo ali aquela minha área, eu tenho isso claro já na cabeça. Agora eu preciso aprender a visualizar o dinheiro para fazer isso. Ver o dinheiro entrando, né? Mas você vê as coisas e depois você faz. Isso é muito normal em qualquer coisa. E seguidamente nas Escrituras, a palavra mostra essa maneira de Deus se comunicar. Abraão, quando você vê Abraão, a palavra de Deus diz assim: e apareceu Deus a Abraão e falou com ele. Primeira coisa, Deus apareceu, né? Eu gosto do nome Aparecida, né? É a Shekinah. Deus aparece, vem a visão e aí Deus fala. Deus, por exemplo, pegou Abraão lá dentro da tenda dele e chama Abraão para fora, né? Ele disse: olha o céu, olha a areia. Ele olhou e aí Deus falou com ele. Aí Deus ministrou a vida dele. Jacó, ele pegou uma pedra de travesseiro, dormiu e sonhou com uma escada onde anjos subiam e desciam na cabeceira onde é que ele estava deitado. Aí Deus falou com ele. Depois da visão, depois do sonho. Moisés, ele viu o arbusto queimando e ele, vou ver o que é isso. E aí Deus fala com ele. Elias, ele ficou entre a rocha e viu os efeitos do terremoto, do vento, do fogo, e depois ele ouve a voz de Deus. Isaías, ele viu o céu aberto, ele viu o serafim, e aí ele ouviu. José teve um sonho, e aí ele ouviu falar. A imagem vem antes do ouvir. João, ele diz que ele olhou e viu. Interessante isso. E quando ele se dispôs a olhar, isso é um segredo, aí ele viu. E aí ele ouviu. E aí você tem a revelação, que é chamado de Apocalipse, né? Ele viu ao Senhor Jesus. E aí tem um texto que testifica disso, só para ter mais um, em Números 12, versículo 6, Deus já falava com Moisés como ele falava com os profetas. Você tem esse texto lá, Números 12, versículos 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Quando você pega outro texto lá de Atos, quando ele cita Joel, Deus fala como? Ele fala com visão, com sonho e com profecia. A maneira de Deus se comunicar com seus profetas é por meio de visão. Até alguns são chamados de visionários, como é que diz? Videntes, né? E isso é seu. A nossa cultura, visão é visto como algo extraordinário. Mas isso apenas mostra o quanto que nós temos que aprender sobre esse assunto. Pois na Escritura é ordinário. Faz parte da ordem do dia. E o interessante é que a visão é algo voluntário, intencional. Quando eu me aquieto, você vai ver que, como João, ele se dispôs a ver, né? Ele olhou e aí ele viu. Mas nós vamos falar mais adiante sobre isso. Aí os pensamentos espontâneos. Você reconhece a voz de Deus nos pensamentos espontâneos que iluminam a sua mente. Normalmente consideramos o falar de alguém quando se ouve uma voz audível. E existem exemplos bíblicos que Deus fala de forma audível.
Mas isso são situações específicas e talvez urgentes que Deus fala de uma voz com uma voz audível. E esses dias, ano passado, o profeta Kevin Leal esteve aqui e ele testemunhou sobre esse assunto, dizendo assim, que ele tinha ouvido a voz de Deus de uma forma audível, e ele falava isso como algo especial e maravilhoso, e assim ele se alegrava, puxa, eu ouvi a voz audível de Deus. E às vezes vejo que nós também ficamos assim de, puxa, eu quero também, assim, ouvir em voz alta o falar de Deus. E aí ele percebeu um pensamento espontâneo, no caso Kevin, no seu coração, e a pergunta veio para ele, por que você acha isso tão excepcional? Sabe por que eu falei em voz audível para você? E quando Deus pergunta, Deus vai dar uma lição. E a resposta que ele recebeu, você não estava obedecendo a minha voz no seu interior, e eu precisei te dar uma chamada de atenção. Aí, Deus, se apequenou, né? Oh Deus. Algo parecido aconteceu no Monte da Transfiguração, né? No Monte conhecido como a experiência do Monte da Transfiguração, Jesus foi para o monte orar e levou consigo Pedro, Tiago e João. E enquanto eles estavam ali no monte, Jesus estava orando. Esses dias eu vi lá na novela Jesus, aquele momento, às vezes eu passeio lá e eu acho esse momento é colocado de uma forma bem legal. Até eles colocam isso lá no Monte Hebron, no meio da neve, esse momento da transfiguração. E Moisés e Elias aparecem ao Senhor Jesus, e Pedro e João, eles veem isso. E aí eles veem isso assim, é dito assim, e foi transfigurado diante deles Jesus, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E Pedro ficou tão impactado com o que ele estava vendo, e aqui você tem também, primeiro ele vê, e nesse momento, como é que Pedro reage? Né? Ele diz, eu vou construir 3 tendas, uma para cada um, e vamos ficar por aqui, que é bom ficar por aqui, né? Nesse monte da revelação. E aí o texto bíblico diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que Deus interferiu? Porque uma coisa muito importante estava sendo revelada aqui para Pedro, Tiago e João. E Jesus mais tarde pediu para eles segurarem esse momento, porque mais tarde eles iriam falar e ter um entendimento pleno sobre esse assunto. Quando Deus diz lá, quando Moisés se apresenta, Moisés representa a lei, que eu preciso obedecer para ser abençoado. E Elias representa os profetas. E os profetas no Antigo Testamento, eles falavam e chamavam a atenção da igreja, do povo de Israel para quê? Para que eles voltassem a obedecer, senão viria castigo sobre eles, a condenação sobre eles. E os profetas chamavam, vamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Agora Jesus veio e Deus diz assim, agora vocês não precisam mais ouvir Elias e nem Moisés, agora ouçam o meu filho. Hebreus fala isso, né? Outrora ele falou pelos profetas, agora ele fala pelo filho. E é como diz em João capítulo 1, né? A lei ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram agora por meio de Jesus. E a grande maioria das vezes nas Escrituras, Deus fala por meio de pensamentos espontâneos. Ele manifesta em nosso espírito. No ministério de Jesus, ele falou 3 momentos, que como que o Pai Celeste não se conteve e participou do processo. E falou, em voz audível. E nesse momento ele precisou trazer uma correção, porque Pedro estava tomando uma atitude que Deus não queria. E um coração, quando fala lá em Apocalipse, só para dar o que é um coração morno? É aquele que mistura a lei e a graça e tenta trazer tudo. O frio é quando ele vive pela lei
eu tenho que fazer por merecer Deus me abençoar. O quente é o que vive pela graça. Puxa, eu recebo o que Deus me deu, o que Deus estabeleceu. Antes eu precisava fazer por merecer. Agora eu recebo o que Deus já fez por mim. A graça é presente e gratuito, sem merecimento. É a favor de Deus, é um novo tempo. E as Escrituras precisam ser lidas agora a partir do Filho, né? E por isso que Deus interferiu com uma voz audível. Mas Deus, normalmente, Ele fala para você e para mim de uma forma intuitiva, no seu espírito. O seu espírito tem 3 funções, né? A intuição, a consciência e a comunhão. 3 coisas. Na ITM a gente aprende sobre isso. Então se inscreva lá na Escola de Treinamento Ministerial que a gente passa horas falando sobre esses assuntos. E a quarta chave, as escrituras que temos em nossas mãos, ela é o resultado do que as pessoas viram e ouviram da parte de Deus. Escreveram o exercício, muito importante para todos nós. Existe aqui um engano, né? Muitas vezes nós nos limitamos e limitamos o agir de Deus, paramos Deus em nossa vida por dizer, eu não sei escrever. Eu não gosto de escrever. E a palavra de Deus diz, escreve. Escreve. Importante escrever. E eu aprendi a escrever escrevendo uma frase, às vezes uma palavra. Um tempo tinha na minha agenda, eu colocava no rodapé sempre uma frase. Eu aprendi a escrever e ouvi o que Deus estava me falando e escrevi aquela frase. E hoje consigo escrever parágrafos, consigo escrever páginas sobre aquilo que Deus está falando comigo. Se nós olharmos para alguns exemplos bíblicos, né, está cheio, né? Moisés escreveu 5 livros, Moisés escreveu, Davi escreveu grande parte dos Salmos, João escreveu o livro de Apocalipse, né, registrando as visões que ele teve. E uma última coisa, para nós termos um tempo de ministração. Existe um princípio importante no processo de ouvir a voz de Deus, que é chamado de 2 ou 3 testemunhas. É muito interessante esse termo, ele é usado muitas vezes nas Escrituras com 2 ou 3 testemunhas. Toda a palavra se estabelece. Então, o que eu ouço da parte de Deus, eu preciso submeter a 2 ou 3 testemunhas. Nós somos corpo, e dentro daquilo que nós falamos, por exemplo, de ser cheio, de se encher do Espírito Santo, tem o 4º passo, que é submeter seus irmãos. E eu preciso submeter o que eu estou ouvindo para que as pessoas testifiquem-se a Deus ou não falando. Então, 2 ou 3 testemunhas, quem são elas? As próprias Escrituras, se elas estão de acordo com isso, o seu cônjuge ou os seus pais, ou uma pessoa perto da família. E uma terceira testemunha poderia ser o seu apacentador ou o seu pastor. As 3 testemunhas, elas se submetem ao que você está ouvindo e você vai se aperfeiçoando nesse processo de ouvir a Deus. E esta é a medida de proteção e prevenção sobre a nossa vida que a palavra de Deus diz. Ninguém é infalível quando ouve a Deus, né? E eu preciso de discernimento de 2 ou 3 pessoas. O falar de Deus na minha vida, ele precisa ser, falando na linguagem do Henrique, auditada. Confirmada se é de Deus. Concluindo então, todas essas 4 chaves da comunicação, elas precisam ser usadas. Sabe, você precisa ligar uma, depois a outra, e aí você tem o conjunto. E aí a manifestação do falar de Deus vem. E essas quatro chaves, aprendendo a usar elas, você tem 100% de oportunidade de ouvir Deus falando com você. Como diz no jargão, é tiro e queda. É só aprender a se exercitar. E nós vamos fazer isso esse mês. Você tem a palavra do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você viu como é esse processo de ouvir a voz dele. E nós vamos romper nesse dia com o racionalismo da nossa cultura ocidental, que nós sofremos muito.
Nós vamos reaprender como ter experiências espirituais que vêm do Espírito de Deus para o nosso espírito e depois para o nosso cérebro, depois para a nossa razão. E eu quero te dar um presente essa semana. Talvez hoje à noite, se eu conseguir me lembrar, eu vou te passar isso. É um PDF, vou te passar no Zap. Se você não receber, me manda. Não recebi, eu vou te mandar. É um livro gratuito de um pastor Mark Virkler, onde o pastor Arthur fez eles têm a Christian Leadership University, CLU. Gostaria muito de fazer meu doutorado esse ano. Entendo que da parte de Deus está pedindo, eu preciso me desafiar a sair do mestrado para o doutorado. E ele tem uma lição básica para todos que estudam com ele sobre esse assunto. E ele abre livremente esse livro para que você possa. Ele tem outros livros, né? Todos nessa direção de ouvir a Deus, e eu vou passar ele para você. Eu vou te instigar, vou passar a primeira parte. Primeiros 7 capítulos. Você terminando os primeiros 7 capítulos, eu te passo a segunda parte, os capítulos 8, 9 e 10. Que falam sobre tudo isso que eu tenho falado. E se você tem curiosidade, quer aprender mais, quer se aprofundar mais do que eu consigo passar, né? Eu queria falar meia hora e já estou quase 1 hora falando aqui. Eu preciso concluir com você e orar com você. Então, seria muito legal se nesse mês todos nós lêssemos. Puxa, seria um upgrade na igreja extraordinário se nós nos aplicássemos à leitura desse livro. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que os músicos venham à frente aqui.